Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero começar esta reflexão de hoje com uma pergunta. O que você perderia hoje e que faria o seu mundo desabar amanhã? Talvez seja o dinheiro, talvez seja o emprego, talvez seja uma pessoa, talvez seja uma conquista, ou talvez seja uma posição social. A resposta para essa pergunta revela algo muito mais importante. Ela mostra onde está o seu tesouro. Nós vivemos em uma sociedade que nos ensina a acumular. Acumular dinheiro, seguidores, curtidas, bens materiais, títulos e reconhecimento. Mas Jesus, no evangelho de hoje, ele faz uma advertência que continua tão atual quanto há 2000 anos atrás. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Não porque os bens materiais sejam maus em si mesmo, mas porque eles são frágeis. Tudo aquilo que o tempo pode destruir jamais poderá ser o fundamento da nossa felicidade. Hoje, Jesus quer nos ajudar a descobrir uma verdade que pode transformar completamente a nossa vida. O coração sempre segue aquilo que consideramos mais valioso. Então, a nossa reflexão de hoje ela é tirada do livro de São Mateus, capítulo 6, de 19 a 23. Naquele tempo, Jesus disse: Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto é tirado de Mateus e faz parte do famoso discurso conhecido como o Sermão da Montanha, que foi pronunciado por Jesus quando ele estava ali na região da Galileia. Neste sermão, Jesus apresenta uma nova forma de viver. Ele não está apenas ensinando regras religiosas. Jesus está ensinando uma nova mentalidade, uma nova visão do mundo. Pouco antes dessa passagem, nós vamos lembrar, Jesus falou sobre a esmola, sobre a oração e sobre o jejum. E logo depois ele irá falar sobre a confiança na providência divina. E ele dirá: Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá os seus próprios cuidados. Então, portanto, o contexto é claro. Jesus está ensinando os seus discípulos a viverem livres da escravidão das coisas materiais e totalmente confiantes em Deus. Na época de Jesus, as riquezas elas eram armazenadas em roupas finas, em metais preciosos, em alimentos e em moeda. Tudo isso podia ser destruído por traças, por ferrugem ou roubado por ladrões. Por isso Jesus usa os exemplos concretos que todos entendiam. Ele está dizendo:
Vocês estão investindo a vida inteira em coisas que não poderão levar para a eternidade. Jesus não condena o trabalho e nem a prosperidade obtida honestamente. O problema não é possuir bens. O problema é quando os bens passam a possuir a pessoa. Há uma grande diferença entre ter dinheiro e fazer do dinheiro um Deus. Há uma grande diferença entre possuir coisas e viver para as coisas. Tudo o que acumulamos neste mundo ficará para trás. Os carros ficarão, as casas ficarão, as contas bancárias ficarão, mas aquilo que fizermos por amor a Deus e ao próximo nos acompanhará para a eternidade. O verdadeiro tesouro não é aquilo que está guardado em um banco. Meu irmão, o verdadeiro tesouro é aquilo que está guardado diante de Deus. Então vem uma pergunta: onde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração. Esta talvez seja uma das frases mais profundas de todo o Evangelho. Jesus ele não diz: onde está o coração, estará o tesouro. Ele diz exatamente o contrário, porque aquilo que valorizamos acaba capturando o nosso coração. Se o tesouro for o dinheiro, o coração viverá preocupado com dinheiro. Se o tesouro for o poder, o coração viverá obcecado por poder. Se o tesouro for a aparência, o coração viverá escravo da aparência e da aprovação dos outros. Mas, se o tesouro for Deus, o coração encontrará paz, porque paz só em Deus. Por isso nós precisamos nos perguntar: o que ocupa os meus pensamentos? O que me preocupa constantemente? O que mais consome o meu tempo? O que mais causa medo de perder? As respostas revelam onde está o nosso tesouro. A lâmpada do corpo é o olho. Aqui Jesus muda a imagem, mas ele continua falando da mesma realidade. Na linguagem bíblica, o olho representa a maneira como nós enxergamos a vida. Um olho saudável é um olhar voltado para Deus. Um olho doente é um olhar dominado pela ganância, pela inveja e pelo egoísmo. Jesus ensina que aquilo que entra pelos olhos influencia toda a nossa existência. E quem enxerga a vida apenas pelos critérios do mundo vive na escuridão espiritual. Quem enxerga a vida pelos olhos da fé encontra luz mesmo nos momentos difíceis. O mundo oferece tesouros que envelhecem. Vivemos uma época de consumo desenfreado. As pessoas compram o que não precisam para impressionar quem nem conhecem. A felicidade prometida pelo mundo dura muito pouco. Logo surge um novo desejo, uma nova necessidade, uma nova comparação, e o coração nunca estará satisfeito. Somente Deus pode preencher o vazio infinito que existe dentro da alma humana. Imagine alguém que recebe um salário e investe tudo em algo que desaparecerá amanhã. Nós chamaríamos essa pessoa de imprudente, mas muitas vezes fazemos exatamente isso com a nossa própria vida. Nós gastamos anos acumulando coisas que são passageiras
e poucos minutos cultivando aquilo que é eterno. Investimos pouco na oração, na família. Seja sincero, você tem investido tempo na caridade, na evangelização, na vida sacramental? Jesus nos convida a investir onde o retorno nunca acaba. Examine hoje onde está o seu coração. Talvez você esteja percebendo que o seu coração está excessivamente preso a algo. Talvez ao dinheiro, talvez à aprovação das pessoas, talvez ao orgulho, talvez a alguma mágoa. Hoje Jesus não está condenando você. Ele não está condenando nem a você e nem a mim. Ele está nos chamando de volta. Porque Deus sabe que nenhum tesouro terreno ele pode satisfazer plenamente o coração humano. Nós fomos criados para algo maior. Fomos criados para a eternidade. E não sozinhos. Nós somos criados para a eternidade com Deus. Meu irmão, quando a nossa vida chegar ao fim, ninguém vai perguntar quanto bem nós acumulamos. Ninguém irá perguntar quantos seguidores nós tivemos. Ninguém perguntará qual carro nós dirigimos, mas Deus olhará para o nosso coração. E a grande pergunta que Deus fará é: onde estava o seu tesouro? Porque onde estava o seu tesouro, ali estava a sua vida. Você estava preso. Hoje Jesus nos convida a uma revisão profunda. Talvez seja a hora de reorganizar prioridades. Talvez seja a hora de voltar a rezar. Talvez seja a hora de dedicar mais tempo para a família. Talvez seja a hora de servir mais e acumular menos tempo. Porque tudo o que é terreno passa. Mas quem coloca Deus no centro da vida descobre um tesouro que nem a traça destrói, nem a ferrugem corrói e nem os ladrões podem roubar. E que a Virgem Maria, ela que escolheu Deus como seu maior tesouro, nos ensine a fazer a mesma escolha no dia de hoje. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia.